E nessa noite aqui, para aplicar com mais simplicidade, posição de homem de Deus, posição de mulher de Deus. Nós precisamos entender que estamos continuamente numa guerra. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, para que a nossa mente esteja ligada em Cristo, orando em todo o tempo. Não é orando apenas quando nós dobramos os joelhos ou quando temos tempo para dedicar ao Senhor o período de uma devocional, mas é o tempo todo, lavando a louça ligado com Deus, cantando o hino ligado com Deus, dirigindo o carro ligado com Deus, porque enquanto na terra você olha e percebe que as coisas estão quietas, o reino de Deus, o mundo espiritual não para. E nesse dia o Senhor me convidou a esse despertamento, para que eu levasse a outros a esse despertamento, e nós viéssemos entender que quando você está deitado no seu sofá, relaxando, vendo uma televisão, o mundo espiritual está em movimento. Demônio nenhum está descansando. E o inferno também não respeita o nosso cansaço. A gente que tem esse negócio, não vou orar porque estou cansado, vou dormir porque estou cansado. Porque permitimos com que as circunstâncias ditem o nosso comportamento, quando era o nosso comportamento que deveria ditar o ambiente que nós estamos vivendo. Agora, o reino não para. Assim como os anjos não param. Irmãos, e isso aqui não é uma forçação não. Isso é uma palavra, é uma verdade bíblica. O próprio Senhor vai dizer que havendo feito todas as coisas na criação dos céus e da terra, no sétimo dia ele descansou. Óbvio que Deus não dormiu, não deitou numa rede na eternidade. O texto está dizendo que ele parou para admirar a criação, a obra das suas mãos, até para que nós seguíssemos esse exemplo. Por isso santificou e preparou o dia do descanso. Mas isso enquanto criou a terra. O texto vai dizer que depois da criação do homem, depois da criação da humanidade, começando em Adão, o profeta Isaías vai deixar claro, e ele vai dizer, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu, um Deus que trabalha, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor, Ele trabalha, o céu está em movimento. Não fique você pensando que Deus está parado e os anjos estão apenas o adulando, não. Por isso a característica da sua onipresença. O mesmo Deus que é adorado é um Deus ativo. O mesmo Deus que está sentado fica de pé a hora que quer. O mesmo Deus que está no trono de sua glória, também em imagem teofônica visita homens na terra. Oh, aleluia! O nosso Deus é um Deus que trabalha. Completa para mim, o nosso Deus é um Deus que... Olha para quem está ao seu lado e diga, sua maior arma... Não, prega, diga, sua maior arma é o seu relacionamento com Deus. É por isso que podem tirar teu emprego, que não podem quebrar a tua aliança. O marido pode até ir embora de casa, quem não pode ir embora é a presença de Deus. O teu relacionamento com Deus é a sua maior arma. As agendas podem acabar, o que não pode acabar é o quarto de oração. Tá entendendo? Sua maior arma não são as simpatias gospel. Sua maior arma não são as campanhas. Sua maior arma, seu relacionamento com Deus. Por isso o Senhor nos reuniu nessa noite aqui, para nos fazer lembrar disso. E quando Israel cortava sua aliança, quebrava seu relacionamento com Deus, Deus deixava o inimigo entrar. E desculpa, mas eu tenho que pregar o que Deus está mandando. E tem casas aqui que estão sendo dominadas pelo inimigo. Famílias aqui que estão sendo saqueadas pelo adversário. Rapaz, o diabo está tirando farinha com a tua cara. Tem crente aqui que expulsava demônio sem botar a mão. E agora está dormindo de luz acesa, porque vê vulto de um lado para o outro e não tem força para levantar da cama e clamar o nome de Jesus. O inimigo entrou e invadiu. Não é a primeira vez que isto está acontecendo quando lemos no capítulo 6. A primeira leitura que nós fizemos no capítulo 5 de Juízes é a revelação dos carros de Jabim. Quando Israel estava nesse cativeiro, mas o texto vai dizer que Débora se posicionou. O negócio não é quem se posiciona, é o lugar que você ocupa. Tem gente que vai te respeitar só pelo lugar que você ocupa. Por isso que você precisa estar posicionado. Você já deve ter tido essa experiência. Ela não é boa,
Mas é uma experiência que precisa ser vivida. Qual? Quando você percebe que alguém te trata de um jeito quando não sabe quem você é, e te trata de outro quando descobre o que você ocupa. Que cargo você ocupa, que cadeira você senta, que diploma você tem. Gente que fala com você de um jeito na igreja, e depois, dependendo de quem você acompanha, muda totalmente. Por quê? Porque na verdade a pessoa não respeita a cor da sua pele, não é o tamanho do seu cabelo. Não. A pessoa respeita o lugar que você ocupa. Posicionamento. Minha falecida avó paterna dizia uma coisa. Ela falava assim para mim: dependendo do nível de humilhação que você está vivendo, não se abaixe muito não. Não vou completar o resto, mas você sabe. O que ela estava dizendo para mim era: posicione. Uma vez eu estava sendo tremendamente oprimida dentro de casa, porque eu trabalhava na obra de libertação. E quando eu chegava em casa, parece que todos os demônios que eu catucava vinham de volta para me catucar. E eu já não estava aguentando aquela opressão. Trouxe as irmãs de oração. Mas primeiro procurei fazer uma oração forte, para não passar vergonha. Porque se tem uma coisa ruim, é trazer os crentes de oração e eles veem que a tua casa está cheia de demônio. E eu disse: Senhor, vai tirando os que o Senhor vê que eu tenho capacidade de tirar daqui. Os que eu aguento sozinha vão saindo agora. Só estou parafraseando para a gente entender. Rapaz, as irmãs vieram, oraram. Mas eu me lembro que uma delas olhou para mim e disse: você não está posicionada. Rapaz, era melhor ter levado um tapa. Tem palavras que são melhores do que uma surra. Naquela hora eu me posicionei. Quando o texto vai dizer, eu peguei a Bíblia ali da irmã e a versão NVI, ela é muito interessante nesse versículo que nós estamos falando de Débora, porque quando os filhos de Israel estavam sendo cativos por Jabim e seus carros, o texto vai dizer que as aldeias estavam quietas. Mas na verdade na NVI vai dizer que os camponeses estavam desistidos. Ou seja, a cidade havia esvaziado o comércio. Ela já não vendia, não comprava, não comungava. Já não tinham mais festas em Israel. Já não haviam mais celebrações. As pessoas não comemoravam o aniversário. Não havia mais passeata dentro da cidade. As ruas estavam vazias. As pessoas já não saíam mais de casa, porque elas estavam dominadas pelo medo. Mas o texto vai dizer que Débora vai cantar ao Senhor, que depois de 20 anos ela vai dizer: Israel estava assim, até que eu, Débora, olhe para quem está ao seu lado e diga: você tem nome. Tem gente aqui que primeiro precisa tomar uma providência celestial. Qual? Colocar sua identidade na atmosfera espiritual. Como assim? Está na hora de você fazer o céu conhecer o seu nome. Está na hora de você mostrar orações que te façam ser conhecidas no céu. De que te adianta estar em tantos cartazes da terra? De que te adianta ter 1 milhão de seguidores no Facebook? De que te adianta ser comentada por um monte de gente que não te conhece? O Senhor está dizendo: ei, nem sempre os nomes mais conhecidos na terra são os mais conhecidos no céu. Faça seu nome ser conhecido no céu. Quem é você lá? Quando você dobra o joelho, sua oração é ouvida porque a sua voz tem um nome? Ou os demônios continuam jogando ping-pong enquanto você ora? Irmã, mas eu conheço Jesus. A pergunta não é essa. A pergunta é se Jesus conhece você. Irmã, mas a igreja me conhece. A pergunta não é essa. A pergunta é se os céus conhecem você. Porque um homem também tentou entrar na aldeia onde Paulo pregava, e Pedro também, e olhou para o que estava possesso e disse: demônio, em nome do Deus de Paulo eu te digo, sai dele. E ele disse: Paulo, eu sei quem é, Jesus também, mas vós, quem sois?